Bom, eu já tinha falado para vocês isso aqui, eu acabei escrevendo, eu vou ler aqui. O filme Resident Evil 6, o capítulo final, Caixões da Fema, Covid-19, um dos mandamentos da maçonaria, redução populacional, dilúvio, Deus mandou o dilúvio, pediu que Noé fizesse uma arca. Deus falou para Noé que a terra está cheia de violência. Eis que os desfarei com a terra. Disse que mandaria um dilúvio para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Na arca entraram os 3 filhos de Noé, com suas esposas e os animais, sendo um macho e uma fêmea, Noé e sua esposa. Por ser justo diante de Deus, o Altíssimo deu livramento a ele e a toda a sua casa. Choveu sobre a terra 40 dias e 40 noites, expirando toda a carne que se movia sobre a terra. Tudo foi desfeito, tanto homem como animal. Ao cabo de 150 dias, as águas minguaram. Agora, Deus dá a seguinte ordem a Noé: mas vós frutificai e multiplicai-vos. Povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Repetindo. Povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Deus te diz, multiplicai-vos. O mandamento da maçonaria te diz, redução populacional. No filme Resident Evil 6, o capítulo final mostra um homem liderando, ditando as regras aos que se encontram sentados naquela mesa, mencionando que lá atrás já foi feita essa exterminação, ou seja, mencionando o dilúvio. O mesmo aponta para a Bíblia, se referindo ao dilúvio, mas que agora o próprio homem usará de seus meios para que essa multiplicação não avance, para que o seu avanço, a humanidade não se multiplique, né? Pois ele vai apresentar agora N desculpas para que agora pessoas sejam mortas. Cumprindo assim os planos de Satanás. Deus, em seu infinito poder, quando viu a humanidade corrompida, mandou chuva. Mas aqueles que querem imitar Deus, membros da maçonaria, do satanismo, senhores do mundo, bruxaria, dirão redução populacional. E como farão uma redução populacional significativa? Criando um vírus. E estipulando dia e hora para lançá-lo. Dia 31 de dezembro de 2019, em Wuhan, na China. Criando assim uma pandemia, uma verdadeira catástrofe, levando muitos à morte. Mas tamanha bestialidade não foi pensada em poucos dias. Tiveram muito trabalho para colocarem nos seus desenhos e filmes o que iriam fazer futuramente. Quem serve tal seita no grau mais alto e foi convocado para a reunião, sabia do que estaria por vir quando muitos inocentes se perguntaram: adivinharam? Pois visualizando o desenho dos Simpsons e outros filmes como Vírus, onde ali era colocado que seria feito, ou seja, criaram um vírus no intuito de matar muitas pessoas, concluindo a redução populacional. Apenas deixaram claro o que iriam fazer. Não foi uma profecia. Tanto que os caixões da Fema, quando se era questionado o porquê de tal criação, a empresa apresentava desculpas várias, mas não informava a finalidade da existência daqueles caixões. Mas os que estavam despertos, assim que se deu a pandemia se intensificando rapidamente, na Itália foram trazidos os caixões da Fema para a única finalidade para a qual eles foram criados, Covid-19. Os senhores do mundo têm seus planos implantados nos seus filmes, desenhos, comerciais. Eles precisam divulgá-los. O médico e virologista francês Luc Montagnier
descobridor do vírus HIV, em 2008, disse o seguinte a respeito do coronavírus: não acredito que a Covid-19 seja originária da contaminação em um mercado de animais selvagens na China. É apenas uma história da carochinha, mas não é real. O vírus saiu de um laboratório de Wuhan, falou ele. Após algum tempo dessa declaração, o virologista veio a falecer, não sendo mencionada a causa da sua morte. O motivo da morte? Falou a verdade. Os agentes da maçonaria, satanismo, bruxaria entraram em ação para ceifá-lo. Mas na minha concepção, é sabido por aqueles que se dedicam a estudar a alta magia, principados e potestades, que os senhores do mundo sentam numa mesa e os planos satânicos são divulgados. Com isso, saberão o que farão no próximo ano que se inicia para prejudicar países. Aqui não tem culpa somente a China, mas todos os governantes satanistas que se sentam à mesa com a finalidade de destruir. E a minha tristeza maior é saber que o Brasil senta nessa cadeira, onde o principado do país se chama Leviatã, a serpente marinha, revoltada, mas é a pura realidade. O vírus que está aí, o vírus que foi implantado, o que eles fizeram? Se reúne. Eu quero que depois você tudo que eu estou te falando aqui, depois eu quero que você vá fazer uma pesquisa minuciosamente. Um dos idiomas que estão nas pedras guias da Geórgia é o chinês. Depois procura. Luc Montagnier morreu por falar a verdade. Não que somente a China tivesse culpa, porque a China está aqui e outros países se juntam para ouvir no meio o que Satanás dita as regras, para dizer, olha, país próximo vai acontecer isso, país tal vai acontecer isso, ou então determinada situação vai acontecer na China para mudar o país todo juntamente com os 4 cantos da terra, para matar muitas pessoas nos 4 cantos da terra. E eu falei para vocês que o Principado do Brasil se chama Leviatã, serpente marinha, está na água. Eu estou falando de principados e potestades, eu estou falando de bruxaria, eu estou falando de maçonaria, né? Eu estou falando de senhores do mundo, eu estou falando dos Illuminatis. Eu estou falando, gente, de pessoas que se juntam para destruir países, para destruir cidades. Eu não estou falando de baixa magia. Baixa magia é Umbanda e Candomblé. Umbanda e Candomblé não gosta da tua cara, faz um feitiço, joga ali na encruzilhada, na Mata Virgem, na Cachoeira e pererei parará. Principados e potestades, que é o que eu estou falando agora, eles se reúnem para destruir países, para destruir cidades. Principado do Brasil, Leviatã está na água, serpente marinha. Outrora, anos atrás, foi um óleo lançado nas águas do Nordeste, todo o Nordeste. Ninguém descobriu da onde veio aquele óleo. Quer que eu te diga? Obra de Leviatã, serpente marinha. Obra satânica. Aí você vai dizer, no Rio de Janeiro surgiu uma situação relacionada na água. Ninguém podia tomar um copo d'água. Sabe por quê? Eles alegaram geosmina, deixando a água com gosto de barro e por um bom tempo. Tu acredita? Obra de Leviatã, serpente marinha. Isa, o que tu queres passar com isso? Eu não quero aqui que tu culpe somente a China. Eu quero que você se reúna juntamente com pessoas verdadeiramente tementes a Deus, para lutar, para orar pelo país Brasil e os 4 cantos da terra. Porque tem uma mesa e Satanás está no centro daquela mesa e ele dita as regras dizendo, olha,
Tal ano, tu vai atacar o Brasil, vai tacar lá óleo nas praias do Nordeste. Tal ano, tu vai atacar a Rússia e a Ucrânia com guerra. Ano de 2019 para 2020, tu vai intentar com coronavírus os 4 cantos da Terra. E isso, gente, quando o Luc Montagnier fala que saiu do laboratório chinês, isso não quer dizer que seja culpa do próprio laboratório. Gente, são satanistas, são líderes que estão no poder máximo, no alto grau da maçonaria. O grau máximo da maçonaria é 33. Mas são mais envolvimentos nas trevas que tu não tem noção. Tu não consegue compreender a malignidade. Para a pessoa obter poder, ela faz coisas assim que tu não tem noção mesmo, sabe? São diabólicos. E aí você diz assim, não, isso não pode vir de determinadas pessoas. São pessoas que estão no governo, pessoas que fazem essa maldade para tentar te prejudicar, me prejudicar, prejudicar bairros, países, estados. Então você tem que orar para que Deus venha entrar e libertar essas pessoas. Tá sendo tudo preparado. Isa, mas é bíblico. Mas Deus ainda quer salvar. A porta do reino dos céus é estreita e apertada, mas Deus ainda quer livrar, quer guardar, quer proteger. Tem muita gente que está na bruxaria que Deus quer salvar, quer trazer para os braços dele. Mas sem oração, filha, não tem salvação. Então não culpa a sua China. Quando você olhar para a China e dizer foi culpa da China, não foi culpa só da China. Foi culpa dos Estados Unidos. Eu tô assim conjecturando, tá? Foi culpa do Brasil, foi culpa da Espanha, foi culpa da Itália, foi culpa de todos os países que estão envolvidos em bruxaria. Eu tô só mencionando, eu tô só dando exemplo, não tô dizendo que seja, tá? Para depois aqui ninguém dizer assim, tá me culpando. Mas o meu país, que se chama Brasil, ele tem o principado e ele senta na mesa, que é ditado a regra da bruxaria. E isso me revolta muitíssimo.